Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Já estão valendo os novos valores de pedágios da concessionária Eixo SP. Polícia prende suspeitos de tráfico no Antenor Garcia, em São Carlos. Municípios têm até segunda-feira para informar ao Tribunal de Contas os gastos com a pandemia. Estados Unidos anuncia o envio de vacinas. Brasil receberá através do consórcio COVAX. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre pelo nosso app ou pelo site. É fácil e prático. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Óleo soia no Savigani, só R$ 6,89. Arroz pop, R$ 17,80. Costela bovina no Savigani, só R$ 22,30. Açúcar Cristal União, R$ 12,98. Leite Nilza, R$ 3,28. No nosso cartão. Com o Savenhago você pode contar. Olá, os Estados Unidos anunciaram o envio de 6 milhões de vacinas para países da América Latina. O Brasil também receberá, mas não diretamente. A distribuição será do consórcio COVAX. Os Estados Unidos anunciaram ontem, quinta-feira, que vão enviar inicialmente 6 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 para o Brasil e, ao menos, outros 12 países da América Latina. O compartilhamento será feito via COVAX, iniciativa vinculada à OMS, Organização Mundial da Saúde, para a distribuição de doses a países em desenvolvimento. O montante é uma fatia das 80 milhões de doses que o presidente americano Joe Biden anunciou que vai enviar a outros países nas próximas semanas. Em comunicado nesta quinta, Biden divulgou os detalhes da primeira parte do plano de distribuição, com o envio de 25 milhões de doses de vacina para o exterior. Destas, cerca de 25% ou 19 milhões de doses serão distribuídas via COVAX, de acordo com a participação de cada país no consórcio. Serão cerca de 6 milhões de doses para a América Latina e o Caribe, incluindo o Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Bolívia, El Salvador, entre outros, além de 7 milhões para o sul e sudeste da Ásia. Outros 6 milhões de doses para fechar a conta das primeiras 25 milhões de doses serão compartilhados diretamente com países que ainda, de acordo com o comunicado, estão passando por surtos como Índia e México. Apesar da situação grave da pandemia no Brasil, a Casa Branca não cita o país nesta distribuição bilateral. O Brasil tem participação pequena na COVAX, por decisão do governo Jair Bolsonaro. O restante das doses, que são 55 milhões, vão seguir o mesmo padrão desta primeira parte do plano de distribuição, 75% via COVAX e 25% de compartilhamento direto com países vizinhos e parceiros. A Casa Branca está sob pressão internacional para ajudar nações mais pobres e em desenvolvimento no combate à pandemia. E o governo brasileiro, por meio da embaixada em Washington e no Itamaraty, pedia acesso a parte dos imunizantes. O governo brasileiro procurou a Casa Branca pela primeira vez em março, somente depois de a imprensa americana noticiar que Biden avaliaria doar doses, e após outros países já terem feito o mesmo pedido como o México. Agora imagine só ter uma vacina que seja eficiente contra a Covid e, ao mesmo tempo, contra a gripe. Pois é, já está em testes e com resultados promissores. Com o surgimento de novas variantes do SARS-CoV-2, especialistas e autoridades de saúde em todo o mundo não descartam a possibilidade de uma vacinação anual contra a Covid, como é feito em todo o mundo contra a gripe. Neste sentido, a produção de uma vacina conjugada que protegesse contra o vírus influenza responsável pela gripe e contra a doença causada pelo coronavírus seria o ideal e pode ser uma realidade. Isso porque a vacina combinada com
contra a Covid e gripe da empresa e biotecnologia americana Novavax apresentou bons resultados em estudos em animais, que são os testes pré-clínicos. A tecnologia usada no desenvolvimento do imunizante é a mesma aplicada na produção da vacina contra a gripe e na candidata vacina contra a Covid-19 da farmacêutica. Proteínas do vírus são combinadas a nanopartículas e são transportadas ao organismo com a ajuda de um adjuvante, uma substância adicionada à composição da vacina que ajuda na resposta imune. Em ambos os modelos animais, a vacina levou à produção de anticorpos anti-SARS-CoV-2 e contra a hemaglutinina, em taxas elevadas, superiores até à resposta imune produzida apenas pela vacina contra o vírus influenza. Ainda o fármaco apresentou também bons resultados e índices de resposta imunicelular. Outra vantagem de uma vacina combinada de gripe e Covid-19 está associada à chamada coinfecção, que é a ocorrência das duas infecções simultaneamente em um mesmo paciente. Agora a pesquisa deve avançar para a chamada fase de desafio, quando os modelos animais são infectados intencionalmente com o vírus após a vacinação, para observar a resistência ao parasita. O mesmo tipo de desafio foi utilizado no estudo da Novavax. E continuamos falando de vacinas. Começa ainda neste mês a produção nacional de vacinas com matéria-prima 100% nacional. O anúncio foi da Fiocruz. A Fundação Oswaldo Cruz começa ainda neste mês produzir o ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, da vacina contra a Covid-19 100% nacional. Nesta quarta-feira, dia seguinte à assinatura do contrato de transferência de tecnologia, chegaram ao Brasil os bancos de células e de vírus, materiais considerados o coração da tecnologia para a produção da vacina. Após procedimentos burocráticos, eles seguem para o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos, o Biomanguinhos Fiocruz, onde o imunizante será produzido. O contrato de transferência de tecnologia entre a Fiocruz e a farmacêutica AstraZeneca, assinado na terça-feira, dia 1º, permitirá a fabricação da vacina 100% nacional. A estimativa da Fundação é de que sejam produzidas por mês cerca de 15 milhões de doses da vacina na fábrica de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Mas as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 100% nacionais só devem ser entregues em outubro. Para o diretor da Biomanguinhos, Maurício Zuma, a assinatura do contrato de transferência e tecnologia traz materialidade à independência nacional na produção da vacina Covid-19. A fábrica já está apta para iniciar a produção. As etapas de adaptação da planta fabril, aquisição dos equipamentos necessários, a incorporação da tecnologia de produção do IFA e a documentação referentes à certificação de toda a operação já foram concluídas. E amanhã acontece o dia D do governo do estado para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid para quem já recebeu a primeira dose e não compareceu aos postos para completar a imunização. Para falar mais sobre esse assunto, nós recebemos a diretora de Vigilância em Saúde de São Carlos, a Crislane Mestre. Oi, Crislane, bom dia, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV Onix. No estado, são mais de 400 mil pessoas que não completaram a imunização. E em São Carlos, você tem uma ideia desse número? Bom dia a todos, bom dia, Ney. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês e com toda a população. O nosso número, ele gira, como cada dia a gente vai fazendo mais vacinas, ele gira em torno de 1.000 pessoas que ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina. Entre essas pessoas estão alguns profissionais de saúde e também os idosos, né? E nós ficamos muito preocupados com isso, porque nós sabemos que para a pessoa ter melhor imunidade, né, ela precisa tomar as 2 doses da vacina. Outra preocupação é que muitas pessoas estão tomando a vacina e nesse intervalo entre a primeira e a segunda dose estão aí adquirindo a Covid-19. Crislane, há algum motivo alegado para essas pessoas para não comparecer para receber a segunda dose? Algumas pessoas, como eu disse, infelizmente adquiriram a infecção, então precisa esperar
o período para poder tomar a segunda dose, e os idosos informam para a gente, alguns, né, que estão esperando a oportunidade de algum familiar ou algum amigo levar eles até a unidade básica para fazer uso da segunda dose da vacina. Alguns pacientes que nós entramos em contato perderam a carteirinha da vacina e acabaram ficando com vergonha, por ser um curto espaço de tempo, de chegar na unidade e falar que perdeu a carteirinha e por isso não foi tomar a dose da vacina. Nós orientamos que, independente de qualquer fato, que a pessoa procure o serviço de saúde, mesmo que esteja atrasado, para tomar a segunda dose da vacina. É importante para que ela esteja imunizada e ela vai contribuir aí também de forma coletiva, né, estando imunizada junto a toda a população. Algumas pessoas têm dito para a nossa reportagem, inclusive, que elas têm receio de tomar a segunda dose porque tiveram alguma reação quando tomaram a primeira. Vamos desmistificar isso, Crislane. Que tipo de reação isso pode dar? A vacina faz mal para alguém em algum momento? Enfim, que tipo de orientação é colocada? Realmente algumas pessoas, até mesmo para cada organismo, né, a vacina ela se dá de alguma forma. As pessoas estão apresentando alguns sintomas, mas são sintomas leves, como sonolência, como dor local. Algumas apresentam até períodos de temperatura alta, né? Ficam aí com um pouco de febre, febril, mas isso são sintomas leves que pode acontecer não somente com a vacina da Covid-19, como para qualquer outra vacina, né? Então é importante que, mesmo apresentando esses sintomas, é claro que ela pode procurar o serviço de saúde, tirar dúvidas, né, para ver qual medicação ela pode tomar, mas ela deve sim comparecer para tomar a segunda dose para que ela realmente tenha aí a imunidade contra a infecção Covid-19. Só a primeira dose já garante algum tipo de imunização para a pessoa? Ela garante uma parcela de imunização, mas os estudos mostram que para ela ter maior imunidade, ela precisa receber a segunda dose da vacina. Lembrando que a vacina, ela vai proteger a pessoa sobre as formas graves da doença, né? Então, mesmo tomando a segunda dose, a gente tem que manter todos os cuidados, né, de distanciamento, uso de máscaras e higienização das mãos. A pessoa, quando vai tomar a primeira dose, Crislane, já recebe o agendamento para a segunda dose. Esse é o procedimento. Quem perder esse agendamento por algum motivo, né, não é aquele dia designado, ela não conseguiu ir tomar a vacina, ela pode ir um outro dia? Pode, ela pode procurar os serviços de saúde, né, que estão aí prontos para receber essa pessoa, independente se ela está com a carteirinha na mão ou não. Por quê? Quando a gente faz a primeira dose da vacina, nós registramos essa dose no sistema Vacivida. Então, se ela perdeu a carteirinha, ela compareça a um serviço de saúde com o documento com foto, né, principalmente o CPF, para a gente entrar nesse cadastro. A gente vai acessar esse sistema e vai ver quando ela deveria tomar essa dose. Se já está em tempo hábil, a unidade vai fazer essa segunda dose no paciente. Pessoas com comorbidades, Crislane, só quem recebe o BPC, por enquanto, está sendo vacinado. Há possibilidade de aumentar esse público? Nós estamos com várias comorbidades, né, recebendo aí as doses da vacina. Estamos ampliando, inclusive ontem, né, nós começamos a vacinar aí as pessoas com comorbidade acima de 30 anos, né? E dentre essas comorbidades estão as pessoas que recebem o BPC. Fora aqueles deficientes que ainda não estão inclusos no BPC, ainda não tivemos retorno do governo do estado com relação à ampliação, mas aguardamos maiores informações e caso o governo do estado faça a liberação dessas doses, o município de São Carlos também vai aderir e fazer a imunização desses pacientes. Crislane Mestre, diretora de Vigilância em Saúde de São Carlos, obrigado pela participação. Bom dia, Crislane. Bom dia, eu que agradeço mais uma vez. E os municípios terão até o dia 8 para prestarem contas junto ao Tribunal de Contas do Estado sobre gastos com a Covid. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo receberá até o dia 8 de junho os dados e informações do governo estadual e dos municípios sobre os gastos envolvidos no combate à pandemia do novo coronavírus. O levantamento realizado mensalmente pela Corte é aplicado junto aos 644 municípios paulistas, exceto a capital, 6 pastas do governo estadual e 4 órgãos estaduais. Por meio de questionários, os entes fiscalizados
autorizados deverão informar os dados relativos às ações, aos gastos e às receitas realizadas no combate à Covid-19 até o dia 31 de maio. No estado, os formulários são aplicados às pastas da Secretaria de Governo, da Educação, da Saúde, da Assistência e Desenvolvimento Social, da Administração Penitenciária e da Fazenda, além do Planejamento. Também respondem aos questionamentos a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Desenvolve SP, o Banco do Povo Paulista e a Fundação Casa. Já no caso das secretarias e dos órgãos estaduais, o TCE-SP encaminha o questionário por e-mail. Desde o início da pandemia, por meio do questionário Gestão de Enfrentamento da Covid-19, os gestores respondem a perguntas relacionadas a temas como receitas, gestão orçamentária, contábil e fiscal, contratações com o terceiro setor, recursos humanos e assistência social, vagas de hospitais de campanha, vacinação, educação e estatísticas. Os dados após validação e compilação serão disponibilizados para acesso público e controle social na segunda quinzena de junho. Os números da pandemia na região. Acompanhe a atualização dos dados feita pelas prefeituras municipais. Começamos por São Carlos. São Carlos apresenta até esta sexta-feira um total de 20.005 casos do novo coronavírus. 111 pessoas estão internadas, taxa de ocupação de leito UTI 97,72%. Nenhum óbito ontem, total 363. Vamos agora aos números para a cidade de Ibaté, contabilizados até essa sexta-feira, 3.129 casos positivos de coronavírus. 13 pessoas estão internadas, 85 óbitos na cidade. Já em Araraquara, a prefeitura confirma 21.930 casos do novo coronavírus. Estão internadas 85 pessoas na UTI que são de Araraquara, 49 de outras cidades. 2 óbitos confirmados ontem, o total chega a 451. E a Diretoria Regional de Saúde 3, que engloba Araraquara, São Carlos e Ibaté, além de outros 21 municípios, tem novo diretor a partir de hoje. Quem está assumindo é o farmacêutico Jefferson Iachuda. Jefferson Iachuda é do PSDB, é farmacêutico e também suplente de vereador em Araraquara pelo partido. Ele substitui Sônia Regina Souza Silva, que respondia pelo órgão. Jefferson já foi vereador em Araraquara por 2 mandatos, foi presidente da Câmara Municipal de Araraquara e líder do partido. A nomeação já está no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, já estão valendo os novos preços de pedágios na região. Voltamos já. Atenção, primeira troca total de coleção Conceito Store. Móveis e decoração com 50% de desconto à vista ou 40% em 12 pagamentos. Com primeira parcela só em 8 de agosto. Conceito Store, vida em cada ambiente. O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre pelo nosso app ou pelo site. É fácil e prático. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Óleo soia no Sabe Ganhe, só R$ 6,89. Arroz Pop, R$ 17,80. Costela bovina no Sabe Ganhe, só R$ 22,30. Açúcar Cristal União, R$ 12,98. Leite Nilsa, R$ 3,28. No nosso cartão. Com o Savenhago você pode contar. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores.
Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. Um homem suspeito de tráfico foi preso pela polícia quando entrava no carro. A prisão se deu no Cidade Araci. Um homem de 33 anos foi detido com 2 quilos de maconha nesta quinta-feira no bairro Antenor Garcia, em São Carlos. O suspeito foi surpreendido por policiais militares quando entrava em um carro de transporte de aplicativo. Segundo a polícia militar, ele estava carregando 2 tijolos de maconha. O motorista do veículo afirmou que não sabia que estava buscando uma pessoa que carregava entorpecentes. O suspeito foi encaminhado ao plantão policial, onde ficou à disposição da justiça. O caso será investigado pela Polícia Civil. Hoje não há fiscalização do trânsito pelos radares móveis, devido ao ponto facultativo decretado pela Prefeitura. Porém, serviços essenciais estão funcionando normalmente. As UPAs da Vila Prado e Cidade Araci atendem com plantão 24 horas. A UPA Santa Felícia só atende casos referenciados da Covid-19. As unidades básicas de saúde do Araci, Redenção, São José e Azuville estão atendendo até 1 da tarde somente para a aplicação de vacinas. O mercado municipal segue o horário do comércio e os bancos estão abertos até às 2 horas da tarde. Praças de pedágio da região já estão com novos preços. Claro que são maiores. As 5 praças de pedágio administradas pela Eixo SP, concessionária de rodovias, terão reajustes nos valores das tarifas quilométricas aplicados a partir da 0 hora desta sexta-feira. A atualização está prevista no contrato de concessão de lote Pipa, Piracicaba Panorama, sob supervisão da Artesp, Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. As tarifas serão reajustadas em 9,9% com base na inflação medida pela variação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, no acumulado entre março de 2019 e abril de 2021. A Eixo SP cumpre a deliberação do Programa Estadual de Concessões de Rodovias com a revisão publicada na edição de 28 de maio no Diário Oficial. Os valores atualizados, inclusive com 5% de desconto concedidos nas passagens em pistas automáticas nas praças de Jaú, Dois Córregos, Brotas e Tirapina e Rio Claro, estarão disponíveis no site eixosp.com.br. O Sindicato dos Servidores Públicos e Empregados Seletistas nas fundações e entidades do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito, que atende os servidores da Fundação Casa, havia convocado para hoje o início de uma greve. A decisão foi tirada de assembleia realizada no início desta semana. O movimento era de protesto pela falta de reajuste salarial, o aumento do preço do convênio médico e redução ou suspensão do vale-refeição concedido aos trabalhadores. Mas em nova assembleia realizada na noite de ontem e finalizada no início da madrugada de hoje, a categoria resolveu pela suspensão da greve diante da negociação judicial, que agora é intermediada pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Os trabalhadores manterão o estado de greve até o dia 15 de junho, quando deve ocorrer reunião de conciliação. Em nota, a Fundação Casa alega que é inadmissível uma categoria cogitar greve em meio à pandemia, quando nunca houve atraso de pagamentos e de benefícios, e os empregos foram mantidos.
Temperaturas sobem bastante no fim de semana. Confira agora a previsão do tempo para São Carlos. Confira agora como fica a previsão do tempo para São Carlos neste fim de semana. Nesta sexta-feira, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Não chove, mínima de 12 graus e máxima de 31. Já no sábado e no domingo, sol com algumas nuvens. Não chove. No sábado, mínima de 16 graus e máxima de 30. E no domingo, mínima de 17 graus e máxima de 30. Agora o esporte, a gente começa falando sobre futebol. Ontem, pela Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o CRB fora de casa em jogo de ida. Jogo que ocorreu no estádio Rei Pelé, em Maceió. O único gol da partida foi marcado por William Bigode, aproveitando o rebote do goleiro. Final, Palmeiras 1, CRB 0. O jogo de volta é semana que vem, em São Paulo. O Palmeiras pode até empatar, que mesmo assim se classifica para a próxima fase. Pelas eliminatórias da Copa do Mundo, a seleção brasileira enfrenta o Equador, hoje às 9h30 da noite, em Porto Alegre. O Brasil lidera as eliminatórias sul-americanas com 4 vitórias em 4 jogos. No fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro, é a segunda do Brasileirão deste ano. Vamos destacar aí os times paulistas. O primeiro a jogar na rodada é o São Paulo, que amanhã vai até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense. O jogo começa às 7 horas da noite. Também amanhã, só que às 9 da noite, o Santos enfrenta o Ceará em casa. No mesmo dia e horário, o Red Bull Bragantino joga também em casa contra o Bahia. Jogo também amanhã, 9 horas da noite. No domingo, o Corinthians vai até Minas Gerais enfrentar o América Mineiro, jogo às 4 horas da tarde. Também no domingo, só que um pouco mais tarde, às 6h15, o Palmeiras joga em casa contra a Chapecoense. Pela Liga Paulista, a equipe de futsal de São Carlos faz o seu segundo jogo, o primeiro em casa. Enfrenta a equipe da Fundação Jaú. O jogo será amanhã no Zuzão, às 5 horas da tarde, mas não terá acesso ao público. O jogo terá transmissão na página do Facebook da ASF São Carlos. Jornal da TV Onix fica por aqui. Voltamos na segunda, 11h30 da manhã. Bom fim de semana e até lá.